Fala, seus investidores em Cardano. Quero trazer aqui para vocês uma informação que para muitos vai soar como informação técnica, mas é uma informação que eu estou debuiando ela para você entender ela da forma mais simples possível e você entender do porquê que Cardano é Cardano hoje, tá? Bom, gosto muito de falar de XRP, XLM e das outras tecnologias também, quando ela se comporta de uma forma que a gente possa ou necessite de informações. Mas vocês sabem muito bem que eu também gosto muito, adoro Cardano pela sua tecnologia. Sei que nós estamos nesse mundo de criptomoedas é por conta da moeda, mas na realidade eu sempre venho falando aqui que toda horda de sistema, seja ele do Estado profundo ou o próprio Estado, o governo, o interesse deles não é, de certa forma, inicialmente a moeda. A moeda foi só a consequência para poder garantir que poderiam explorar todo o sistema e descobrir vulnerabilidades, e com isso eles iam fechando aquelas vulnerabilidades para que era necessário melhorar o sistema, tá? Então vamos seguir aqui. Tem esse perfil no Twitter, é uma moça, tá vendo? Ela é uma desenvolvedora web na parte de experiência do usuário com o design de interação com o usuário. O que é o design de interação com o usuário, gente? É você ver, é o que você vê, onde você clica, onde tem um localzinho que você abre e digita uma palavra ou seleciona um termo. E a experiência, que é o X, é a facilidade com que você utiliza aquele software. Não tem que você clica numa tela e tem que passar para outra tela para mexer num outro assunto. É a facilidade. Tá? E também diz que é educadora nessa área. Ela diz assim: não existe eu, apenas nós, né, Cardano. Aí ela intera com o DRAP. DRAP está fazendo menção a Hedera Hashgraph, com aquele. Não, perdão, não é o DRAP, não é da Hedera. Eu acho que. Não, é da Hedera mesmo, né? DRAP é da Hedera. É porque tem um DRAP, eu acho que é DRAP do DAO, né? Você é um DAO, você participa da descentralização da governança da Cardano e parece que você é chamado de DRAP, né? Mas vou deixar isso aqui em stand-by porque também lembrou muito a Hedera com relação ao que o CEO da Hedera falou numa conversa entre o Charles Hoskinson, tá? Mas vocês viram que é uma moça e ela traz essas informações aqui que eu quero ler para vocês primeiro, para depois explicar o porquê que Cardano é Cardano. E ela, assim, como ela mesmo fala, é uma opinião impopular. Não sei se é a opinião dela ou se ela está replicando a opinião de outro, tá? De outros. Então tá aqui. Haskell, que é a linguagem de programação utilizada na Cardano, foi uma escolha desnecessariamente complexa que está limitando a adoção por desenvolvedores. Como um desenvolvedor JavaScript pensando em desenvolver no Cardano, né, já cheguei a um ponto difícil. Embora Cardano tenha escolhido Haskell pelo rigor matemático e verificação formal, que é aquela verificação, né, por duas partes, né? Essa decisão criou uma barreira enorme que está custando dinheiro a eles, né, os desenvolvedores e usuários também, diariamente. Aí ela traz aqui um fio de mais ou menos umas 4 ou 5 threads, é rapidinho. Ela diz assim na primeira: a maioria dos desenvolvedores de blockchain tem um background Web 2, onde JavaScript, Python e Solid dominam. O background que ela fala é uma visão
do desenvolvimento baseado na Web 2, não na Web 3. Ou seja, eles conseguem facilmente desenvolver, né, utilizando essas 3 linguagens aqui. E essas 3 linguagens aqui são as 3 principais, de 2, né? Na realidade, 2 principais, que eu vou até deixar marcada aqui, essas 2. Falta uma aqui, que é a C++. Ele está dizendo que essas 3 linguagens no desenvolvimento, tá, de blockchain estão dominando. Aprender Cardano significa não apenas pegar novos conceitos de blockchain, mas também aprender a codificar do zero. Segura aí para vocês verem o que vai vir aí. Mais um pouco aqui no canal. Quando olho para o código Plutus, suas nômadas, funções puras e sintaxe exóticas, posso muito bem estar lendo hieróglifo. Enquanto isso, eu poderia implementar no Ethereum ou Solana amanhã usando paradigmas familiares. Isso é muito inconveniente e, na minha opinião, é um suicídio do ecossistema. Continuando aqui. O conjunto de talentos de desenvolvedores Haskell já era microscópico antes de Cardano. Toda vez que um desenvolvedor desiste de aprender Plutus, e acredita em mim, muitos estão desistindo. São muitos. Isso significa dezenas de aplicativos que nunca existirão na Cardano. Os membros da comunidade sempre respondem com: mas você pode usar Marlowe, né, que é um SDK. Desculpe, mas uma linguagem específica de domínio para contratos financeiros não pode substituir a programação geral. É como dizer, quem precisa de JavaScript quando você tem fórmulas no Excel? Né? Ou seja, quem precisa de Haskell se você tem Marlowe? Gente, Marlowe é uma técnica utilizada para fazer tipo uma tradução da codificação para aquelas pessoas que gostam de JavaScript, Python e outras linguagens para Plutus, tá? Então, por isso que ela fala, quem precisa de JavaScript quando você tem as fórmulas do Excel, né? Para que eu vou programar em JavaScript? Bom, e para que eu vou aprender Haskell se eu tenho Marlowe, né? 3. Enquanto o ecossistema da Ethereum cresceu exponencialmente com milhares de desenvolvedores construindo de tudo, de DeFi a DAOs, o crescimento da Cardano parece assistir a tinta secar. O que é loucura para ela, né? Porém, é que outras cadeias aprenderam essa lição. Até mesmo os projetos que começaram com linguagens funcionais criadas, anote isso daí, ó. Linguagens funcionais criaram cadeias de ferramentas alternativas, mas Cardano continua dobrando a pureza acadêmica em vez de praticidade às custas da adoção real. 4 aqui, ela diz o seguinte: precisamos de suporte para linguagens tradicionais que não exijam doutorado, melhores abstrações que escondam a complexidade de desenvolvedores comuns como ela e um grande investimento na experiência do desenvolvedor. De que adianta a verificação formal, verificação de 2 pares, né? Se ninguém constrói na sua plataforma? Código perfeito que nunca é escrito é pior do que código bom o suficiente que é lançado. Olha só, ela não quis dizer assim, código ruim, como é que é aqui? Código perfeito que nunca é escrito é pior do que código bom o suficiente que é lançado. Anote isso aqui também, ó, um código bom o suficiente, mas que é lançado. Ela diz que é melhor do que ter um código perfeito e nunca ser escrito. Preste atenção nesse termo. Eu acredito na visão da Cardano, mas os efeitos
de rede são tudo. E os efeitos de rede do desenvolvedor pode ser o mais importante. Beleza? Aí a galera começa aqui, ó. O que ele diz aqui? Talvez seja melhor você começar a aprender sobre as coisas técnicas antes de falar sobre elas. E ela diz assim: com certeza, meu caro, com certeza. Deixe-me inventar a viagem no tempo bem rápido para que eu possa nascer sabendo todos os detalhes técnicos. Ela brincou aqui, né? Fez um sarcasmo, deixa ela inventar a viagem no tempo para ela voltar, né? Nascendo e saber todos os detalhes. Deve ser fácil, certo? Brincadeira à parte, estou aprendendo. Esse é literalmente o ponto principal dessa discussão, a menos, é claro, que estejamos controlando a curiosidade. Bom, vocês veem que ela jogou no ventilador aquilo que ela acha, mesmo ela desenvolvendo, aprendendo a desenvolver em Cardano, né? Bom, esse assunto é muito pertinente, gente, e eu gostei dessa discussão que ela trouxe, tá? É um tópico muito bom para se refletir. Aí eu perguntaria, como ela mesmo falou lá, né? Aqui no finalzinho, é muito importante e interessante a gente ver isso aqui, né? Dá a impressão que ela é nova. Qual que seria a idade desse perfil? Até mesmo pela foto que nós temos aqui. Vamos abrir aqui em uma outra área para a gente ver de perto. Ela é uma pessoa relativamente nova, correto? Qual que seria a idade dela? Uns 18, 19, 20, até uns 30 anos de idade. Ela é muito nova. Ela pode até parecer ser muito experiente no meio do desenvolvimento, em detrimento ali da sua forma de abordar os assuntos, né? Mas é aí que entra a história. Será que ela sabe da história da guerra dos sistemas operacionais? Eu acho que, pelo que ela falou ali, não, tá? Eu acho que não. Por quê? Porque ela mesmo, tá? Ela mesmo diz que ela deveria inventar uma máquina do tempo para ela voltar sabendo, né? Aprendendo, né? Mais sobre o assunto. Então, o que acontece? Ela pode até parecer, né, experiente ali, como eu falei, mas ela não sabe da história nem a metade, pelo que ela falou ali. Ela não está pensando com a lógica, ela está pensando com a razão, com a vontade de poder desenvolver, né, um Cardano bem mais fácil do que o que está sendo desenvolvido. Cardano está sendo Cardano porque seguiu o caminho mais difícil. É isso que faz da Cardano ser a Cardano hoje, tá? Quem aqui é da época ou muitos, por isso que eu falei que esse vídeo aqui seria muito técnico de certa forma, mas eu vou tentar discorrer o mais próximo possível do entendimento de todos, tá? Vamos lá? Eu vou deixar na tela aqui este texto, já já a gente vai discorrer sobre ele, tá? E também tem este daqui, ó, tá? O caso do Unix, né? Desse Unix aqui, ó, né? Um sistema operacional multitarefa e multiusuário desenvolvido na década de 1970, que é conhecido por ser estável, flexível e por ter uma estrutura de arquivos hierárquica. A característica dele é um sistema operacional de código fechado, ou seja, tinha que ter licença para utilizar, tinha que pagar royalties, ou seja, comprar uma licença. Foi um dos primeiros sistemas operacionais escrito em C. C, vocês vão ver que é uma linguagem de baixo nível. É usado em servidores, desktop e laptops, tá? Mas ele era muito mais usado em servidores. Esses que você, quando está lendo uma página na internet, a maioria desses servidores hoje é Linux, mas na época, na década de 1980, né, eram os servidores Unix os mais utilizados. E alguns usavam o OS 2, tá? Apesar de ser um
um substituto para o MS-DOS, ainda assim eu trabalhei em empresas, eu não sei se vocês conhecem o nome, eu nem sei se ela existe, Irmão Soares. Trabalhei nessa empresa, uma empresa de Goiânia, e eles tinham servidores que utilizavam para gerenciar preços, né, para você emitir etiquetas, utilizando esse OS2, tá? E aqui voltando a este Unix, né? Ele foi desenvolvido por uma empresa, né, chamada SCO. A gente chamava de ESCO, né? ESCO Unix, que foi um sistema operacional derivado do Unix System V da AT&T, tá? AT&T, que hoje é uma das maiores operadoras de telefonia, né, dos Estados Unidos, e ele foi lançado em 1989, esse ESCO Unix. Essa ESCO Unix, ela foi adquirida pela Microsoft algum tempo atrás, tá? Algum tempo atrás, assim, muito tempo atrás ali, nos anos 2000 por ali. Ele não incluía interfaces de conexão com a internet, era preciso instalar um programa à parte, e o sistema gráfico X-Windows, porque quando é sistema Unix, usava-se o nome X, né? X-Windows. E era puro texto, tá? Muito difícil de ser usado. E aí é que vem um comentário meu, né? No caso do Unix, né, o melhor sistema para servidor daquela época, para internet, só que muito difícil de operar, configurar ou fazer manutenções e criar programas amigáveis, né? Ele era muito seguro, gente. Quase nunca se ouviu falar sobre hackers, exploração de vulnerabilidades, e eles ainda são muito seguros, tá? Ainda existe Unix. Daí veio a Microsoft e criou o Windows NT, que desbancou todos com a sua facilidade de uso, gerenciamento, configuração intuitiva, programas criados com muita facilidade por se tratar de uma UI, né? Ou seja, uma interatividade com o usuário muito mais amigável, né? Com as facilidades dos cliques dos mouses. Meu amigo, as coisas mudaram. Com isso, mais à frente, veio o aumento da incidência de hackers. Ou seja, chegou um tempo que os computadores estavam sendo migrados em massa praticamente para o Windows NT. E com isso chegou-se também os hackers, né? Vírus, explorações de muitas vulnerabilidades, criando muito trabalho em segurança para os que a gente chamava na época de SysOp, né? Operador de sistema, ou Sysadmin, que é os administradores de sistemas. Logo, em algum tempo à frente, nós conseguimos encontrar aí, chegou, né, o Linux, que foi lançado pelo finlandês programador Linus Torvald. Nós já temos vídeos falando disso aqui, inclusive falo lá no Jed Nakamoto, né, na primeira série, eu acho que foi na primeira série da série Jed Nakamoto. E na chegada do Linux, né, que aproveitou a tecnologia de janelas, né, o X-Windows, né, com uma interação com o usuário intuitiva herdada do Windows, né, com cliques, você poderia usar tanto o servidor de modo de texto quanto o modo Windows, tá? Além dos aprimoramentos de segurança baseado no Unix também, né? Hackers voltaram a patamares da época do Unix, ou seja, com maiores dificuldades para hackear um sistema Unix ou Linux, na realidade, tá? E isso, idem para vírus e exploradores de vulnerabilidades, né? Agora que nós estamos começando a ouvir falar em vírus para Linux, mas é muito mais difícil de alguém criar um vírus para Unix ou Linux
do que para o Windows. Vocês estão vendo aí a repetição da história? Pois é. Notou algo com a realidade atual entre ter um blockchain de fácil manuseio e desenvolvimento igual a Ethereum e um que é necessário, né, para a maioria ali querer desenvolver, é necessário voltar às academias para aprender a linguagem ou aprender a construir na Cardano? Pois é, os blockchains foram inventados para quê mesmo, gente? Claro, gente, para segurança. Por isso que eu falei desde o início. Nós vamos falar aqui do blockchain, nós não vamos falar da moeda, nós vamos falar da segurança. Você entendeu? A moeda, ela garante a segurança porque quem detém ajuda na segurança, mas é a blockchain em si que tem que ser segura. Então vamos falar das principais diferenças entre Ethereum e Cardano nesse exato momento? A Cardano está praticamente pronta, apesar da linguagem de programação adotada. Bom, pessoal, fui necessário dar uma pausa aqui, então eu até acho que perdi o ponto aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Bom, a gente estava falando de que sobre a diferença, as principais diferenças entre Ethereum e Cardano nesse exato momento, né? A Cardano está praticamente pronta, gente. Apesar de linguagem da programação adotada dela, né, Haskell, ser muito mais complexas de ser aprendido ali, né? E o Ethereum nem está perto de terminar, né? Apesar da facilidade da construção e a quantidade de desenvolvedores com aptidão na linguagem Solid. Para quem não sabe, a linguagem Solid ela é uma linguagem de programação que deriva de C++ e JavaScript e Python. Para vocês terem uma ideia. É uma linguagem de programação, são linguagens de programações fáceis, né? Já a Haskell, ela nunca teve uma vulnerabilidade explorada na rede, nunca teve instabilidade ou foi preciso desligar ou reiniciar, alguma coisa desse tipo, né? Como eu acabei de falar, nunca foi hackeado, né? Mas será por que mesmo? A história dos sistemas operacionais, ele só repetiu no caso dos blockchain. As pessoas, por serem preguiçosas, né? Os hackers são preguiçosos, gente. Os hackers, eles procuram o caminho mais fácil para eles poderem acessar um sistema, tá? E nós temos isso com a gente. Não é porque a gente gosta de fazer as coisas totalmente fáceis. É porque a gente precisa de facilidade. A mente da gente faz com que a gente opte em aprender aquilo que é mais fácil para nós, tá? Então, tem gente, eu conheço gente na minha família mesmo, ou em qualquer lugar que a gente anda, a gente ouve falar aí de as pessoas virem e falam assim, eu sou um analfabeto tecnológico. Gente, ninguém consegue ser um analfabeto tecnológico. Ele só é um analfabeto tecnológico quando ele tem preguiça de aprender. Até hoje eu conheço gente que quando eu pergunto assim, você transferiu ele por Pix? Não, eu nem uso Pix, eu nem sei o que é Pix, é dinheiro mesmo. É porque a pessoa não quer aprender, mesmo com as facilidades que tem aí. E os hackers faz isso com a gente, tá? Se você deixa uma vulnerabilidade na sua máquina, e essa vulnerabilidade ela é muito fácil de conhecer, eles vão atacar o seu sistema porque tem ali uma facilidade, tá? E é por isso, né, que isso incentiva pessoas maliciosas a explorarem as facilidades disponíveis nos sistemas informáticos. O Windows e Ethereum, né, são os dois sistemas de duas épocas, assim, muito diferentes, né, que um era sistema operacional e o outro era um blockchain. Eles são muito idênticos, né? Muitos dizem que existe portas dos fundos na Microsoft, no Windows, e eles têm acesso a essas portas dos fundos.
Muito do que o FBI consegue resolver hackeando um sistema para poder descobrir as vulnerabilidades é porque existe portas do fundo que o desenvolvimento cria e passa para eles. Por que que até hoje a gente ouve falar que porque a CIA conversou com 4 satoshis, a CIA conversou com o CEO da Monero, chamou ele para conversar. Por quê? Porque eles queriam saber quais que eram as formas que eles poderiam utilizar para acessar o sistema, como que funcionava a engrenagem daquele blockchain para eles poderem burlar a criptografia e poder ter acesso às informações. Por quê, gente? Porque nada fica sem o olho que tudo vê, tá? E aí eu quebro um pouco a ideia de que a Cardano ela não tem a quantidade de desenvolvedores ou a quantidade de projetos dentro da Cardano por conta e fazendo contrastes, né, em relação a Ethereum por conta da linguagem de programação. Mas a maioria das vezes é por isso, é porque o Ethereum, valendo o que ele chegou a valer, muitos iriam optar em desenvolver lá porque eles queriam participar daquele engajamento todinho financeiro que estava lá. E foi para isso que as criptomoedas foram criadas, para criar engajamento, para criar ganância. A Cardano, mesmo com a dificuldade de programação, ela ainda assim é a rede mais segura até o momento. Depois nós temos aí o XRP Ledger e a gente não sabe qual é o patamar ainda da Stellar, mas aparentemente da Stellar também está muito seguro, tá? Essas são as 3 que eu mais gosto de falar aqui por conta da condição do blockchain. As duas, XRP e XLM, é por conta de não depender de recompensas para quem quer que seja para validar uma rede. Ou seja, a rede tem que ser distribuída e descentralizada naturalmente só por aqueles que querem realmente utilizar a tecnologia. Por isso que eu digo que essa tecnologia XRP e XLM é uma tecnologia neutra. Ela não tem, elas podem sim ser consideradas uma commodity, porque você se fia em quê para minerar ouro, cavar buraco, procurar pepitas de ouro? Você não se fia em ninguém, porque a recompensa que você vai receber não depende, o governo está pagando para você minerar ouro. Não, é assim que uma rede tem que funcionar. Se você quer minerar o valor que aquela rede oferece, você não deveria ganhar nada. A única recompensa de uma rede que não paga nada é os resultados que ela pode te entregar como um sistema operacional global. Então você está entrando em contradição aí por causa da Cardano, ela paga. Sim, mas foi a forma que ela encontrou para poder desbancar o seu maior concorrente, que é a Ethereum. O maior concorrente da Cardano é a Ethereum, gente. Muitos ainda acham que não, tá? O maior concorrente da Cardano é a Ethereum. Não é o inverso, porque a Cardano ela já está praticamente pronta e a Ethereum ainda não está pronta. Ou seja, inverteu-se os papéis. Antes, todo mundo achava que a Ethereum já estava pronta, tanto é que estava aí um frenesi danado. E agora todo mundo descobriu que a Ethereum não está nem 50% pronta e ainda vem mais atualização aí, mais atualização. Estão correndo para fazer o que a Cardano já fez, que é o DAO, né? Uma governança descentralizada. E os papéis se inverteram, apesar do preço da Cardano ainda estar bem mais em conta. Eu ainda acho que está muito fácil de adquirir Cardano. Mas era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Muitos vão pela barriga, mas você tem que ir pela inteligência, tá?
Quando eu faço essa analogia, você entende o que é, né? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.